Alô, galerinha do empreendedorismo e inovação no agronegócio. Eu sou o professor Carlos Carreira, mais uma vez com vocês na nossa aula, cujo tema de hoje é a negociação e comunicação eficazes. Eficaz é aquilo que atinge o resultado, atinge o objetivo. Então, vamos juntos ver dicas para que negociação e comunicação atinjam os seus objetivos. Afinal, vocês já viram algum empreendedor ou empreendedora que não negocia? Ou mesmo que não se comunica? Impossível, né? Daí a importância da aula de hoje. Nós vamos começar com negociação, vamos falar dos parâmetros de uma negociação, quais os cuidados, os desafios e algumas dicas. E na segunda parte da aula vamos falar da comunicação eficaz, o preparo para a comunicação, o que evitar, a linguagem apropriada a cada tipo de situação. Iniciando aqui no tema negociação, primeiramente vamos esclarecer o que é uma negociação. Muitas vezes a gente pensa somente no aspecto ali das empresas, do aspecto comercial, mas vai além disso. Negociação é todo o processo de interação entre duas ou mais pessoas, ou seja, interação, estamos falando de relacionamento para resolver pontos de vista diferentes ou acertar interesses. Traduzindo, então, é o caminho que duas ou mais pessoas percorrem, buscando um acordo, então, que traga satisfação para os dois lados, já que os pontos de vista muitas vezes são divergentes. Quando as pessoas não negociam, simplesmente vão para uma transação e aceitam o que está proposto, o resultado já está lá. Mas as pessoas negociam justamente para conseguir um resultado melhor do que teriam caso não negociassem. Por isso, negociar faz parte do nosso dia a dia. A gente se relaciona ou profissionalmente ou de modo pessoal. Nesses relacionamentos enfrentamos diferenças de ideias, diferenças de sentimentos, temos aí envolvidos medos, os nossos princípios, as nossas necessidades e as atitudes que envolvem tudo isso. Por isso, a toda hora estamos negociando na nossa vida, até com a gente mesmo, muitas vezes. Então a gente, às vezes, toma uma disciplina mais rigorosa em algum sentido para poder ter uma compensação lá na frente, fazer algo que a gente quer. A gente negocia com a família, com os filhos, com o cônjuge, namorada, namorado. A negociação está presente o tempo todo. Por isso, negociar é escolher entre diferentes alternativas, então buscando sempre uma melhor performance ou colocação nos diferentes interesses das partes que estão envolvidas naquele processo. Pessoal, temos 3 parâmetros que não devemos esquecer, já devemos ir com eles definidos na nossa mente antes de ir numa negociação, que são o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. O que eu quero são aqueles aspectos desejáveis da negociação. Eu vou buscando o que na negociação? O que eu posso é até onde eu posso conceder. Eu não vou para uma negociação totalmente inflexível, lógico. Então eu tenho ali uma margem que eu já vou sabendo até onde eu posso chegar. O que eu posso adequar, conceder. E o que eu devo são os aspectos que eu não posso abrir mão. Então até o limite onde eu posso chegar, dali para frente eu não posso abrir mão. É o mínimo necessário para que eu alcance um resultado ao menos positivo naquela negociação. Então, lembre-se, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. E é sempre muito importante eu também saber do outro lado. O que a pessoa quer, o que ela pode conceder e o que ela deve. Até onde você vê também os seus limites. Justamente, quando eu sei isso, eu posso, no meio da negociação, mostrar para a pessoa o melhor caminho para ela também conseguir aquilo que ela deseja. Dessa forma, a gente alcança o melhor tipo de negociação que existe, que é aquele onde os dois ganham, é a negociação do ganha-ganha. Então nós temos a negociação perde-perde, onde todo mundo está perdendo, o ganha-perde, onde eu ganho e o outro perde, perde-ganha, onde eu perco e o outro ganha, e o ganha-ganha, onde todos ganham, que é o ideal. Gente, no empreendedorismo, a gente quer manter essas relações por muito tempo. As relações com o meu cliente, eu quero fidelizar, logicamente, o meu cliente, então eu quero ganhar, lógico, com essa negociação, mas quero que ele também se sinta ganhando para que ele volte a negociar comigo outras vezes. Da mesma forma com meus fornecedores. Se eu agir com o meu fornecedor no modo que eu ganho e ele sai perdendo, ele não vai mais querer me vender, não vai querer mais me fornecer. E eu preciso dele comigo. Por isso a negociação do ganha-ganha. Porque quando uma parte perde, mais cedo ou mais tarde ela vai perceber que aquilo é uma negociação, como se diz hoje, uma negociação tóxica para ela, né? Que foi lesada. E eu também, se eu perder, logicamente, não vou mais querer aquela negociação. No ganha-ganha, há efetividade. Uma negociação com efetividade permanente, definitiva, fixa, que não é interrompida. Alguns cuidados que devemos procurar sempre numa negociação. Manter o foco nos interesses, naquilo que os dois necessitam. E evitar ser inflexível com alguma coisa que nem tem tanta importância e que pode ser adequada. Eu já fui sabendo onde eu posso ser flexível. Vamos separar também as pessoas do que está sendo negociado.
Não vamos colocar ali picuinhas, aspectos pessoais e nem preferências para aquela pessoa que eu mais gosto. Separar, o foco é na negociação. E a negociação não é, como eu falei, uma disputa que vai exigir um vencedor. Então, o ideal é que os dois saiam ganhando. Você não deve acusar a pessoa, expor fatos e argumentos que não estão relacionados ao objetivo da negociação. É só ele que deve ser discutido. E persista, quando a outra parte ir para esse lado, persista em resolver a situação com base nos fatos. Não é positivo trazer para o espaço de negociação ressentimentos antigos, mágoas, nada disso. E sempre tenha no bolso uma última melhor alternativa, caso tudo sair errado. Tenha no bolso essa alternativa cartada final. Vamos tratar agora de desafios que são comuns nas negociações. Vamos trazer dicas para torná-las mais produtivas superando esses desafios. O primeiro desafio é o da percepção. Então as dicas são colocar-se no lugar da outra pessoa, não deduzindo a intenção da outra pessoa a partir dos seus medos, dos seus pensamentos ou ideias. Tente se colocar no lugar, entrar um pouquinho na mente de cada pessoa. E discutir com a pessoa qual é a percepção de cada um. O que eu percebo sobre você e o que você está percebendo sobre mim. Não vamos desconsiderar as expectativas dos outros envolvidos, e sim procurar compreender essas expectativas. Temos que perguntar para ouvir qual é a posição desse outro negociador. Isso aí é normal, não teremos medo de fazer isso, de fazer esses questionamentos. Não monopolizar as argumentações, ou seja, não é só eu que tenho o direito de argumentar. O outro também tem. Vamos deixar esse direito para ele também e ouvir. Conhecer os meus limites para a negociação, como eu falei, e com isso eu vou manter a segurança. O segundo desafio é o da emoção. Na negociação, muitas vezes a emoção está envolvida. Pense num exemplo, uma senhora que acabou de ficar viúva e, por questões financeiras, vai ser obrigada a vender a casa que abrigou a família dela durante a vida inteira, onde os filhos foram criados, onde os netos vinham visitar. Ela vai ter que negociar essa casa, mas tem muita emoção envolvida nesse exemplo. Assim como outras coisas também, um carro que tem um valor estimativo para aquela pessoa, enfim. Então, reconheça e compreenda as emoções, tanto do outro lado, quanto as suas também você tem que reconhecer. Torne essas emoções explícitas, coloque-as na mesa. E reconheça essas emoções como legítimas. Deixe o outro lado desabafar. Se houver uma explosão emocional, fique tranquilo, não reaja. Utilize gestos simbólicos e cuide para a sua postura não demonstrar irritação ou incredulidade. A pessoa fala alguma coisa, você já balança a cabeça, já faz aquele gesto de deboche ou aquele gesto de que você está recebendo aquilo como uma mentira. Não faça isso. A sua postura tem que ser sempre se colocando no lugar do outro. E o terceiro desafio é o da comunicação. Super importante, até porque é o tema da segunda parte da nossa aula. Mas a negociação também é fundamental. Diante de tudo isso que a gente já falou até aqui, então ouvir ativamente. Nós temos 2 ouvidos e só uma boca. Vamos ouvir, vamos deixar o outro lado externar. Até porque eu não vou precisar adivinhar o que ele pensa se eu deixar ele falar bastante. Eu também falo com o outro lado de forma bem clara sobre todos os meus sentimentos, minhas expectativas naquele momento. Então falo sobre mim mesmo, dou meus argumentos, dou os meus pontos de vista e não falar sobre os outros, não sobre outras situações. E eu vou falar seguindo o interesse que está determinado no objeto da negociação. Criar um ambiente agradável para a comunicação fluir. Então, evitando ambientes muito ruidosos, ficar falando ao telefone, ou mexendo no telefone durante a negociação, as pessoas falando alto ao lado, música, barulho, enfim. Tornar a negociação um ambiente específico para o ato daquela negociação sem interferências externas. Concentre-se muito nos interesses, perguntando sempre por quê, ou então por que não? E aí perceba se cada lado possui diversos interesses mútuos. Precisamos saber lidar com os interesses opostos, falando sobre os meus interesses, fazendo com que os meus interesses venham à tona, mas também reconhecendo os interesses da outra parte como parte integrante também do problema. Sempre que eu for dar uma resposta negativa, eu coloco o problema antes da resposta. Então, o porquê primeiro e depois a resposta negativa. Olhar sempre para frente, não para trás, para coisas que deram errado no passado, em negociações anteriores. Eu preciso ser justo, mas também eu preciso ser flexível. Senão não adianta ir negociar. Eu sou duro e firme apenas na busca da solução esperada. A solução esperada é o ganha-ganha. Eu sempre sou amigável com as pessoas. Existem 4 obstáculos que inibem a criação de opções durante uma negociação. São eles: primeiro, o julgamento prematuro. Segundo, a procura por uma resposta única. As respostas são múltiplas. Terceiro, acreditar fixamente que o leque de possibilidades, de alternativas, é formado somente pelas ideias que eu dei. E quarto, pensar que a solução do problema deles é problema deles. Se eles estão nessa negociação para resolver o problema, eu também preciso buscar junto a solução desse problema. E às vezes a gente precisa criar opções. Eu separo a criação da decisão. Não é porque eu estou propondo opções, é porque
que já é o que vai ser decidido. Então temos que promover a geração de ideias durante a negociação. Então, ampliando e aumentando as opções, procurando sempre o bem comum, ajudando e facilitando a decisão do outro negociador. Os nossos critérios para a negociação têm que ser objetivos. A gente tem que concordar com padrões e procedimentos somente justos. Nós temos que negociar e nos moldar durante a negociação de acordo com os nossos princípios, nossos valores, que não conformem as pressões que estão existindo ali sobre aquele momento. Chegamos agora à segunda parte da nossa aula de hoje, preparando-se para uma comunicação eficaz. Gente, a comunicação é o grande dom que diferencia o ser humano dos outros animais. Claro que eles se comunicam, mas nós temos meios de comunicação muito mais complexos, muito mais abrangentes. Então é o grande veículo de interação entre as pessoas nos mais diversos ambientes. A comunicação existe verbal e não verbal. Estudiosos afirmam que é impossível você se comunicar. Até o silêncio, a sua negação de se comunicar, é uma forma de dizer algo. A comunicação não só transmite informação, mas também representa o seu comportamento. Bom, em toda comunicação existe uma mensagem. Essa mensagem transmite uma informação, que nós consideramos essa informação como sendo o conteúdo da comunicação. A esse conteúdo nós temos uma forma para chegar até aquele que tem que receber a informação. Essa forma também podemos chamar de canal de comunicação escolhido. Quando o emissor envia um estímulo positivo e o receptor, da mesma forma positiva, envia a resposta, e essa resposta indica que ele compreendeu o que você quis passar, assim dizemos que a comunicação foi clara e que fluiu de forma produtiva. Agora, se você, como um emissor, emitiu a comunicação num estímulo positivo e a resposta veio com tons de negatividade, é sua responsabilidade de entrar naquele convite para a negatividade ou insistir na positividade, que é o recomendado. Se você agora emitir um estímulo já em tom negativo, como por exemplo gritando ou emitindo uma mensagem num tom mais ameaçador, o outro lado pode se envolver naquela negatividade, responder também negativamente e todo mundo vai se sentir mal nesse processo de comunicação. Então, esses conflitos de comunicação se dão principalmente em função da forma. Vamos colocar aqui, para a gente entender, a forma e o conteúdo. Eu tenho um conteúdo a ser transmitido, eu posso transmiti-lo de diversas formas. E quando a forma é baseada na negatividade, ocorrem os conflitos de comunicação. Por isso, nem sempre o processo de comunicação ocorre daquela forma esperada ou traz os resultados que queríamos. Ou seja, nem sempre é eficaz. Um dos segredos para a comunicação ser eficaz é saber ouvir, dar atenção, ouvir seus locutores. É fundamental, inclusive, como falamos, na negociação. E lembremos que a comunicação é o resultado que você obtém dela de retorno. Você simplesmente transmitir uma informação não significa que tenha sido entendida pelo receptor. Então é necessário ouvir, prestar atenção no feedback que retorna para que você saiba se realmente ela foi entendida da maneira que você quis transmitir. Outro segredo para uma comunicação eficaz é se preparar para essa comunicação. Mesmo que eu vá me comunicar apenas com um interlocutor, com 2, com 10, com 20, com 500, eu preciso evitar algumas coisas. Eu preciso evitar manias, por exemplo. Manias de colocar a mão no bolso muitas vezes, mexer nos botões da roupa, mexer no lápis, na folha de papel, no fio do microfone. Quando eu tenho essas manias, eu distraio a atenção dos interlocutores. Eles começam a prestar atenção nos meus trejeitos repetitivos e param de prestar atenção no conteúdo que eu estou tentando passar. Da mesma forma, roer unhas traz uma sensação ali de insegurança. Cruzar braços e pernas repetidamente, de maneira descontrolada, ficar andando sem rumo de um lado para o outro, sem um propósito, muita tosse, muito pigarro, tudo isso vai tirando a atenção do conteúdo que você quer passar. Precisamos também evitar a mania de não olhar fixamente para as pessoas, olhar num ponto, no infinito, ou para o chão, ou fechar os olhos constantemente. Temos que olhar nos olhos das pessoas que nos estamos comunicando. De forma variada, claro, se eu estou com uma plateia muito grande, mas olhando sempre para as pessoas variadamente. Evitar também falar sempre no mesmo ritmo, sem alterar a voz. Isso vai perdendo a atenção das pessoas. Então, de vez em quando, falar um pouco mais alto, de vez em quando, falar mais baixinho, e interpretando aquele texto que você quer transmitir. Gesticular é bom, mas também evitar o excesso, porque senão só se presta atenção no seu gesto. Falar sem ter se preparado com antecedência para aquele assunto. Então, você tem que estar ali conhecendo o assunto. Lembra da busca de informações
que é uma característica do comportamento empreendedor. Não fique imaginando cenas pessimistas e desastrosas durante o processo de comunicação ou sobre o resultado do processo de comunicação. Você está ali falando para um público, de repente você começa a imaginar que tem algo errado com você, que as pessoas podem estar reparando em um detalhe seu, ou pensando que vai acontecer uma coisa muito ruim naquele sistema de som, naquela sala. Evite isso, porque isso vai tirar a sua atenção e você vai se comunicar mal. E também evitar não demonstrar atenção, se comportando com aquela frieza, aquela apatia. Né? Tente realmente, pense num cantor. O cantor muitas vezes é chamado de intérprete daquela canção. Ele coloca a emoção do que está sendo dito na música, na sua interpretação. E é isso que você tem que fazer também quando você estiver passando um conteúdo para as pessoas. Interprete aquele conteúdo. A linguagem tem que ser apropriada ao público que você está falando. Lembre-se, a comunicação tem que ser eficaz, eles têm que entender o que você está falando. Não adianta você querer se exibir e falar termos técnicos difíceis se as pessoas que estão ali não vão entender. Então, exceto se você estiver falando a peritos, aí sim você pode usar termos técnicos, você sabe que todo o público ali irá entender. Mas se você estiver falando com pessoas mais leigas naquele assunto, use termos simples. Se você precisar usar uma palavra técnica porque estiver dentro do contexto ali, explique para quem não sabe. Se você é uma pessoa acostumada a falar em gírias, evite. A não ser que você esteja falando para um grupo onde a gíria seja o melhor meio de comunicação, seja algo que muito presente no cotidiano deles. Agora, se você estiver falando para um gueto que é acostumado com gírias, mas você não é acostumado com aquelas gírias, também não vai ficar muito bacana não, vai ficar meio estranho. Existem vícios de linguagem que também atrapalham. Um excesso de né, um excesso de um excesso de tá, de viu, de entende, de tá ok. Coisas que nós nos acostumamos a falar repetidamente quando estamos falando em público e que acabam também atrapalhando o nosso oratório. Existem também pleonasmos. O que são pleonasmos? Você usar duas palavras ali que têm o mesmo significado. A escolha opcional, venham conhecer um novo lançamento. Escolha já é opcional, né? Lançamento já é novo, então vamos evitar isso, prestar atenção. Gerúndios também não são muito legais. O que é o gerúndio? Estarei fazendo, estarei respondendo, estarei verificando. Não é muito legal também não. Já ficou batido no pessoal do telemarketing, né? Há tempo atrás. Virou até motivo de piada. Frases dúbias e vagas demonstram que você não se preparou para a comunicação e que você não tem segurança do assunto que você está transmitindo. O que são frases dúbias e vagas? Sempre você dizer um talvez sim, pode ser, quem sabe, acho que é. Vamos evitar isso também se preparando para a comunicação. Temos que ir alternando ali o ritmo, a cadência da fala, conforme o conteúdo da mensagem, né? Como eu falei, interpretando aquela mensagem. E cuidar da dicção. Tem gente que fala rápido demais, tem gente que fala arrastado demais e fica complicado das pessoas entenderem. E também cuidar da dicção para falar um português correto. Evitar erros muito comuns de omitir o R no final das palavras ou o S, principalmente nos plurais das palavras. Né? Então, por exemplo, aí, eu vou levar, ele vai trazer, colocar corretamente, levar, trazer. Nós fizemos. Não fizemos. Omitir o i também que tem no meio das palavras. Ele é o terceiro. Terceiro. Eu fiz isso em janeiro. Janeiro. Trocar o i pelo u. O omitir sílabas, né? Precisa. A gente precisa fazer isso. Não, a gente precisa. Vamos cuidar. Né? Brasil. E quando estamos falando, precisamos cuidar da respiração. Se a gente falar demais sem respirar, nossa voz vai ficando embargada e depois a gente tem que dar uma pausa para respirar de uma vez. Então, nessa interpretação que você faz ao longo da sua fala, você já coloca a sua respiração ali no lugar correto. E isso vai ajudar tanto na clareza da sua pronúncia, como no conteúdo da mensagem transmitida. E a sua intensidade de voz tem que se adequar ao ambiente. Você está falando num ambiente muito pequeno, com poucas pessoas, e falar muito alto, fica chato, fica cansativo e complicado. Agora, se você também estiver num ambiente com muita gente e falar muito baixo, ou se negar a usar o microfone, aí você tem que garantir um gogó, né? Então, se você for falar no microfone, teste o som com antecedência, verifique se o sistema de som está ok para não chegar na hora lá e ficar dando problemas repetidamente. E não devemos demonstrar prepotência, soberba demais em relação ao que a gente está falando, nunca fornecer informações incorretas, se perguntar algo que mesmo você tendo se preparado você não sabe, não arrisque, diga que vai, assim que possível, enviar a resposta correta. E quando o interlocutor estiver falando, nunca o interrompa, na vez dele falar. Deixe ele falar, saiba ouvir. E para que você tenha o feedback, o retorno do processo de comunicação, tem que ficar ligado em alguns sinais para saber se a sua comunicação está sendo eficaz. Então, observe a linguagem não verbal dos interlocutores. Se ele estiver fazendo cara de, que saco, ou cara de, não estou entendendo bulhufas do que esse cara está falando, você vai mudando suas estratégias.
Deixe sempre um espaço para questionamentos e respeite cada momento desses questionamentos. Confira sempre se a mensagem sua foi compreendida por eles. Esteja sempre buscando esse feedback com eles. E vai mudando a estratégia se a dúvida deles persistir. Vá mudando. Explique, desenhe, conte uma história, conte um exemplo, mostre um vídeo, desenhe de novo, chame alguém para dar algum exemplo diferente e assim por diante. Agora, da comunicação escrita. Eu vou escrever um e-mail, eu vou escrever um ofício, um memorando. Sempre utilizar o tratamento adequado ao receptor da mensagem. Aí a coisa é mais formal. Então verifique qual é o tratamento adequado. Se é Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Meritíssimo, senhor gerente, senhora coordenadora. Verifique isso. E tenha cuidado com a formação correta das frases, a conjugação verbal, a pontuação. Seja claro e objetivo. Em comunicação escrita não tem lugar ali para muito blá blá blá. Evite abreviamentos, o tal do VC. Não, já a comunicação escrita ela é mais formal e é bonito, mas correto. Tá? Gírias, então, nem pensar. E sempre releia a mensagem antes de enviá-la. Sempre que você relê, você encontra algum ponto ali que você poderia melhorar. E melhor ainda, você pedir para outra pessoa que você acha que tem a mesma capacidade ali que você, reler também. Um fazer e o outro conferir, vocês vão ver que sempre tem ótimos resultados. E para fechar, eu vou trazer um vídeo saudoso Nelson Mandela. Quem não sabe quem é, pesquise, muito bem conhecer sobre esse belíssimo livro. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele na sua própria linguagem, a linguagem dele, você atinge o seu goal. E isso tudo, gente, confie em vocês. Execute outra referência. Profunda, utilizando a boca e tem outra